Oi galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estarei publicando para vocês uma série de vídeos relacionados à história geral e também ao contexto da história do Brasil. O primeiro vídeo hoje, da aula de hoje, é referente à República Velha no Brasil. O que seria a República Velha no Brasil? República Velha é um movimento que acontece no país de 1889 até 1930 e tem como aspectos marcantes a predominância dos grandes proprietários rurais, chamado período oligárquico, das oligarquias, que seriam os grandes fazendeiros, e dentro deste contexto então político nós teremos aí um personagem central que é o coronel, a figura então do coronelismo no país, e aí por meio então dessa prática do coronelismo iremos conhecer o que foi a política dos governadores, a política do café com leite, o clientelismo e o voto de cabresto, e vamos aproveitar e falar alguns aspectos marcantes da primeira Constituição republicana. Então fica ligado e acompanha então o vídeo de hoje. A queda da monarquia no Brasil e a implantação da república, ela vai acontecer no país sem grandes alterações no cenário brasileiro, mantendo-se então a elite cafeicultora no poder, excluindo a maioria da população brasileira, como diria Aristides da Silva Lobo, ou então José Murilo de Carvalho no livro dele também, que dizia que o povo assistiu a tudo sem entender nada, que é a expressão que ele utiliza, os bestializados. O povo não foi convidado para a festa, vamos dizer assim. Que festa? A festa da proclamação da República, ou seja, o povo, a maioria da população foi excluída deste processo. Vamos conhecer agora alguns aspectos importantes que fazem parte da primeira Constituição da República. A primeira Constituição da República, que foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891, ela tem entre seus principais tópicos estão: o Brasil adota a partir de agora um sistema republicano, uma forma republicana de existência política com sistema presidencialista, ou seja, agora teríamos presidentes, O Estado passa a ser federalista, ou seja, com uma certa autonomia em relação ao governo. Estados ganham autonomia para eleger o seu presidente de província, hoje correspondente então ao que seria o cargo de governador, e também os seus deputados estaduais. Uma outra questão também agora é a divisão dos poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário. Isso é importante de ser ressaltado, porque até então a gente vai ter o chamado poder moderador, que estava constituído na figura do imperador, de Dom Pedro II. Então, a partir dessa Constituição, o poder moderador agora ele cai, e nós temos agora o sistema de divisão de poderes entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Foi abolido também o voto censitário. O que foi o voto censitário lá da nossa primeira Constituição de 1824? Era aquele voto que condicionava apenas pessoas que tivessem uma certa comprovação de renda para votar e também para se candidatar, para ser votado, Então isso daí também ela vai agora ser eliminada. O direito ao voto. Quem tinha o direito de votar nessa primeira Constituição republicana? Homens maiores de 21 anos, excluindo então as mulheres, analfabetos também não votavam, mendigos, soldados, ou seja, as pessoas de pequeno porte. E uma característica que eu considero super importante de pensar é que o voto era aberto e não secreto. Então isso vai criar um ambiente de bastante insegurança no país, de ausência de uma liberdade, de expressão, vamos dizer. Manteve-se então, portanto, a partir dessa análise de que poucas pessoas estavam excluídas do processo eleitoral, a gente vai ter agora o mecanismo de exclusão que impedia que parte da população do país não participasse do pleito eleitoral. Ou seja, foi um governo feito por poucos e para poucos, É um governo que se mantém, então, uma elite no poder, excluindo uma parcela da população, dentro dos aspectos da Primeira República no país. Em 1894, com a eleição do então presidente Prudente de Moraes, que seria, então, o primeiro presidente civil do Brasil, porque até então os dois primeiros presidentes eleitos ali na República eram Marechal Deodoro e Marechal Floriano Peixoto, que ambos eram da ala do Exército, portanto, então, ficou conhecido também como a República da Espada. Agora a gente vai ter, a partir de 1894, a eleição do então presidente civil Prudente de Moraes. A partir desse momento, a gente vai ter a chamada República Oligárquica no país, A gente vai ter, então, essa presença desse fazendeiro político do interior de São Paulo. Então, enfim, a oligarquia cafeeira chegava efetivamente ao poder. Essa época ficou marcada, entre outras características, pela influência eleitoral e política dos grandes fazendeiros, muitos deles conhecidos como os coronéis. A participação do processo eleitoral ocorria por meio do voto aberto, permitindo assim que os chefes
chefes locais exercessem grande influência na decisão política, no voto dos seus eleitores, faziam grandes pressões, manipulação do voto, de acordo com seus interesses. Lembrando que nessa época não havia uma justiça eleitoral que pudesse então fazer essa fiscalização e coibir possíveis irregularidades, né? Então, dessa forma que se desenvolve o cenário político e eleitoral no Brasil dentro do contexto da República Oligárquica. O coronelismo, nos primeiros anos da República, a política regional em várias partes do Brasil, ela foi dominada pelos grandes proprietários rurais. Suas práticas de mando e desmando e dominação ficaram conhecidas então como coronelismo. Com a maioria da população vivendo no meio rural nessa época e com uma remuneração muito miserável e a dependência dos patrões que era muito comum, era comum então essas pessoas serem apadrinhadas, vamos dizer assim, por esses coronéis, né? Porém, esses favores, como empréstimos que eram contribuídos por esses funcionários, elas tinham um preço muito alto e isso o coronel sabia muito bem cobrar na época das eleições, né? Então, era uma prática em que os trabalhadores estavam atrelados diretamente à dominação dos coronéis. Voto de cabresto. O voto de cabresto é uma expressão utilizada na época dos coronéis, lembrando, gente, que é bastante cobrada, tá ainda nos vestibulares, no Enem, essa expressão ali, como ela ganhou esse aspecto, pela questão do voto, né, como as pessoas estavam atreladas a esses coronéis. Então, em troca de favores, os coronéis exigiam que os eleitores votassem seus candidatos, né? Quem não cumprisse estava sujeito a um campo de violência muito extremo, perseguidos pelos chamados jagunços, que eram os funcionários dos coronéis que trabalhavam nas fazendas, que formavam grupos armados também, que faziam perseguição aos chamados inimigos dos patrões ou aqueles que lhe fossem infiéis. Durante as eleições, os jagunços, eles procuravam controlar o voto, gente, de cada eleitor. Como sabiam, né? Se hoje nós temos aí a presença do voto secreto, na Primeira República, o voto ele era aberto. Então, as pessoas declaravam, né, em público em quem elas iriam votar. Não existia uma liberdade de expressão, as pessoas eram coibidas e ficavam nessa situação de não poder fazer uma escolha que lhe fosse do agrado. Então essa expressão ali, esse voto sob pressão ficou conhecido como voto de cabresto, né? Uma expressão popular que significa esse voto induzido, imposto e que não representava a vontade puramente do eleitor. Galera, em meio a todo esse cenário, então, as fraudes eleitorais eram muito presentes, né? Com tantos poderes, com a ausência de uma justiça que fiscalizasse esse sistema eleitoral, por exemplo, os coronéis também praticavam fraudes nas eleições, né? Para que seus candidatos acabassem vencendo as eleições. De que forma faziam isso? Essas práticas estavam desde falsificação de documentos, para que analfabetos, menores, pudessem votar, a inscrição de pessoas falecidas. Houve casos que até o número de eleitores, ele era maior que o número da população. Havia violação de urnas, adulteração de cédulas, uma contagem errônea, vamos dizer assim, nos votos, com favorecimento sempre para o candidato do coronel. Essa é a eleição na Primeira República. Política do café com leite. O que foi essa expressão política do café com leite? Vamos entender o cenário nacional. Os dois estados que lideravam a política dos governadores eram São Paulo e Minas Gerais. Essas duas oligarquias estavam organizadas em torno de dois partidos, que era o PRP, o Partido Republicano Paulista, e o PRM, o Partido Republicano Mineiro. Fazendo coligações com os proprietários, né, os rurais dos demais estados, políticos desses partidos lideravam a vida no cenário político do país, alternando-se no poder. Então, o que seria a expressão política do café com leite, né? Vale lembrar que São Paulo e Minas Gerais eram os dois estados mais populosos da nação, tinham uma bancada mais numerosa dentro da Câmara dos Deputados. Como São Paulo era um grande estado produtor de café, Minas destacava-se na produção do leite. Então, é por isso que a gente tem essa expressão política do café com leite. É uma alternância no poder. Ora estava no poder um político mineiro, ora um paulista. Essa é a política do café com leite. O fenômeno da grande imigração no país, ele começa a acontecer. Estima-se que durante a Primeira República tem entrado no Brasil em torno de 3,5 milhões de estrangeiros. Seduzidos por incentivos e anúncios de prosperidade que o governo brasileiro fazia no exterior, que divulgava, esses imigrantes vinham em busca de condições de vida melhores, né? E de acordo com pesquisas historiográficas, os italianos representam aí em torno de 33% da população que tenha chegado ao país, seguido dos portugueses e dos espanhóis. Outros grupos menores, como os alemães, japoneses, sírios, libaneses, têm entrado no país. São Paulo teria sido o estado a receber o maior número
de imigrantes, cerca de 57% do total. A contínua vida de imigrantes contribui então para mudar os aspectos da vida social no país. Com o avanço da indústria e a grande visibilidade que começa a acenar no país, é um novo movimento agora, que é o movimento operário, e também uma reivindicação dessas pessoas por maior visibilidade e maior participação no cenário nacional. Lembrando que nós estamos aqui, então, numa república oligárquica, uma república sendo feita por coronéis, por grandes proprietários. Então, essa camada da população começa a fazer as suas reivindicações, né? Reivindicações, sobretudo, do aspecto por melhorias de trabalho. A gente sabe que as condições de trabalho eram péssimas, com jornadas extensas de trabalho, chegando até 15 horas diárias, sem descanso semanal, sem salário mínimo, sem direito a férias e trabalhando em locais inseguros. As fábricas eram mal instaladas, as fábricas não contavam com ventilação, insalubres, e sem contar os salários. Os salários eram muito irrisórios e empregava-se mulheres, crianças, né? A gente chama que eram as principais vítimas dessas fábricas. As crianças sofriam com condições precárias, castigos físicos, as mulheres eram afetadas também pela violência sexual. Surgiram então várias formas de organização operária dentro desse contexto, entre eles o sindicato, que assumiram a luta em defesa dos direitos trabalhistas e sociais dessa camada da população. Dentro desse contexto da indústria, a gente vai ter a participação agora da mulher. A força de trabalho da mulher, ela passou a ser intensamente requisitada nas primeiras fábricas, tornando-se a maioria em muitos setores como o têxtil, por exemplo, e o setor de alimentos. Apesar da exploração, da redução de salário em relação aos homens, contribuíram efetivamente na luta pela autonomia feminina. Apesar desse elevado número de mulheres, não dá para dizer também que elas substituíam os homens, né? Pelo contrário, progressivamente elas começam a ser expulsas, vamos dizer assim, não são necessárias dentro do contexto econômico. E esse contexto econômico, ele está também voltado à questão da fabricação de armas também. No contexto da Primeira Guerra Mundial, as mulheres foram bastante requisitadas. Um movimento interessante na Primeira República foi a greve de 1917. Ela foi organizada então em São Paulo, entrando para a história como a primeira greve da história do país, né, da história do Brasil, provocada pelas péssimas condições de trabalho dos operários que estavam submetidos. Essas manifestações ocorriam por passeatas nas ruas, provocando muitos conflitos com a polícia, inclusive. E um desses episódios ali, em 9 de julho, dos integrantes, o sapateiro José Martinez, de 21 anos de idade, teria sido morto baleado. E esse episódio, então, ele vai ampliar ainda mais o movimento e a insatisfação e vai mobilizar o maior número da população brasileira. Estima-se que entre 50 mil a 70 mil pessoas tenham participado dessa greve. Então, ela entra para a história do Brasil como uma grande mobilização nacional, fazendo com que o governo e industriais tentassem negociar, né? Tentar conversar com essas pessoas, resolverem negociar, prometendo melhores condições de trabalho, salários, né? Na risca isso não foi cumprido, né? Por mais que acontecesse algumas melhorias, mas na sua totalidade isso não acontece. Galera, então foi isso. Esse foi alguns aspectos da chamada Primeira República. No vídeo 2 que eu vou postar para vocês depois, a gente vai falar dos movimentos sociais dessa chamada Primeira República no Brasil e eu conto com vocês, tá? Até a próxima!